O que a gente pensa no nosso leito de morte, ou até quando a gente delira, quando tá com febre, diz muito sobre a vida que a gente leva e como a gente enxerga as coisas. Caramba, parece um jeito muito mórbido de começar o vídeo, mas eu garanto que vai valer a pena. Que show da Xuxa é esse? O assunto é sério, mas aqui não é tão sério a ponto da gente não rir, porque somos pessoas cheias de graça. Oi, people, eu sou a Priscila Maria, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo da professora Luciana Galvão que ela fala sobre como pessoas materialistas se comportam no leito da morte. Quando essa pessoa é extremamente materialista, foi uma pessoa que passou a vida inteira em busca de coisas e não estabeleceu relacionamento com outras pessoas, fica um vazio muito grande. Ela não consegue pensar em nada, ela não consegue se agarrar a nada, ela não tem lembranças, porque as coisas não trazem lembranças, né? E o que é a vida se não um grande intervalo de coisas que a gente faz para se distrair do inevitável? E é curioso pensar que o inevitável é algo que surpreende a gente. Ai, mordi a língua. Que sempre surpreende a gente quando chega. A gente não investe em autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que a gente se conhecer a partir de como a gente lida com outras pessoas. A gente perceber qual é a nossa reação. 10% são coisas que acontecem conosco e 90% é como a gente reage. Quando a gente se cerca de pessoas e de momentos, a gente vê como que a gente vai mudando, a gente vai ver como a gente vai correspondendo, o que o mundo traz pra gente, como a gente reage a isso. Mas a sociedade sempre se estabeleceu como sociedade do consumo. Se a gente tira a racionalização, a consciência e a gente se concentra nas reais necessidades do que a gente é, como os animais fazem, sabe? A gente percebe que a gente não precisa de muita coisa. Antes mesmo do advento das redes, dentro das mídias, antes das mídias, sempre se estabeleceu uma questão de poder, de colonização até. Eu posso mais que você, eu quero mais que você. A questão não é você estar bem, a questão é você estar melhor que alguém. E quando você tá lá no fim, quando a inevitável chega, quem você chama? Eu assisti o último filme da Bridget Jones e tem um trecho que o Daniel, ele para no hospital porque ele acaba tendo um infarto. E o contato de emergência dele, não só o contato de emergência, eu acho que o único contato dele, direto, que ele tem algum tipo de intimidade ou vínculo, é a Bridget. Eles têm uma conversa e ela pergunta pra ele sobre como ele passou a vida e ele fala pra ela, né, porque ele se envolveu com muitas mulheres, muitos casos, mas ele nunca estabeleceu um vínculo. E ele tem um filho. Desse filho ele se afastou há muito tempo e a Bridget fala pra ele entrar em contato. Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora. Ele fala que já é tarde demais, só que nunca é tarde demais pra você voltar atrás, nunca é tarde demais pra você começar outra coisa. Eu não acredito que você zere a vida quando você vai recomeçar, porque você sempre leva experiência, você sempre leva bagagem. Então eu acredito em diferentes pontos de partida. Eu acredito que você pode mudar, eu acredito que o jogo ainda tá valendo enquanto você tá vivo. E o que você carrega profundamente dentro de você é algo que pode te destruir. Voltando lá na professora Luciana Galvão, que é alguém que eu acompanho, que eu aprendo, que eu gosto de assistir todos os vídeos, como do professor Mário Sérgio Cortella e do Drauzio Varela, são 3 pessoas que eu assino o canal, eu sigo rede social, são canais e pessoas que têm credibilidade, pelo menos pra mim. Ela dá o exemplo do ferro, porque tudo que a gente tem dentro da gente tem o poder de nos colocar pra cima, de nos projetar, mas também nos destruir. O que destrói o ferro é a ferrugem, que é algo dele. A gente tem o poder de colocar um peso de destruição ou de transformação a ponto de nos fazer bem e de fazer a comunidade bem também. Há um mês atrás teve um acontecimento num lugar que eu trabalho de uma menina que chegou muito alterada e a gente deixou ela entrar, mesmo o estabelecimento já estando fechado, porque eu e a Irá, a gente olhou assim e falou, é melhor deixar ela entrar aqui, porque se ela entrar em outro lugar, podem fazer qualquer mal a ela e pelo menos aqui é um lugar seguro. A menina entrou e a gente, que tava com medo que fizessem mal pra ela em outro lugar, acabou fazendo mal pra gente. Para a gravação. Porque ela causou. Ela deu muita dor de cabeça pra equipe. Ela não queria pagar a conta. Foi uma noite que a gente ficou por um fio da nossa paciência. Mas ela foi embora e deixou um aprendizado da gente prestar atenção quem a gente vai deixar entrar no final da noite. Só que o fato da gente ter se preocupado com ela e ter colocado ela pra dentro fala muito sobre a gente. Como a gente viu ela ali num lugar vulnerável e se viu nesse lugar também, porque a gente sabe como a sociedade se estabelece, a gente sabe dos perigos da noite
noite, dos perigos do dia a dia, dos perigos da rua, ainda mais sendo uma mulher ali exposta. Então a gente agiu e se comportou de acordo com como a gente quer ver que o mundo se comporta. O nosso comportamento é ditado pelas nossas crenças. E muitas vezes a gente vai ter comportamentos contraditórios, coisas que a gente pensa, mas a gente não faz, porque a gente está tentando se manter em equilíbrio. E ao contrário do que dizem, o equilíbrio não é algo bonito. O contrário do equilíbrio não necessariamente é a queda, mas é ficar quedado. Quedado? Não sei, gente, mas é você cair e ficar no chão, porque muitas coisas vão aparecer pra te derrubar. Quando você principalmente tá firme, tá caminhando, tá ali seguindo, e as coisas estão dando certo pra você, vai vir algo impactante. É como você tá dirigindo, né, tranquilamente, escutando a sua música, cabelos ao vento, e acontece um acidente. Nossa, esse exemplo foi péssimo. Tá louca? O que eu tô querendo dizer é que contratempos vão acontecer, mas a gente não pode ficar no chão. E ficar no chão é o contrário de continuar vivendo. A gente não pode morrer em vida. Eu tenho percebido que a vida vai acontecendo e a gente planeja, mas é muito importante a gente também se planejar para receber o inesperado, tanto quanto a gente se planeja para receber o esperado. Se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, compartilha e também me segue lá nas redes sociais. Também se inscreve aqui no canal, sempre tem vídeo toda semana. Eu quero muito saber o que vocês pensam também, deixa aqui nos comentários. Também pode deixar sugestão de pauta, sugestão de canal. Vou deixar todos os canais que eu sigo aqui, né, que vão me fazendo pensar, que vão me fazendo refletir a partir das coisas que eu vou vivendo, que eu vou acreditando. Muitas vezes eu acho que eu não tenho autoridade suficiente pra conversar. Eu sempre me pergunto, será que vale a pena eu gravar? Será que vale a pena eu falar sobre isso? É sempre um custo vir gravar e me expor, porque eu sempre acho que eu tô muito aquém da discussão. Eu acho que a discussão já foi passada ou que alguém pode falar melhor sobre isso do que eu, mas eu tenho as minhas vivências, né? Todas as coisas que estão sendo faladas, estão sendo ditas, bate diferente em cada pessoa, em cada indivíduo, mesmo ele fazendo parte de um grupo, e é muito importante a gente expor essas vivências. Eu acho que só assim a gente vai se comportar melhor, vai criar um senso de comunidade melhor, vai se entender melhor também e vai poder ver essa mudança que a gente tá lutando tanto. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau!